Eu espero que sim. Sabe, uma das alegrias que eu estou vivendo no História de Sonhos é poder trazer para vocês pessoas que eu quero bem e que tem um formato de dar aula que faz com que o aluno se sinta acolhido. Nesse formato de dar aula tão acolhedor para o aluno, que eu quero muito que vocês conheçam um jovem que eu conheço há mais ou menos 1 ano e meio, quase 2. O nome dele, Lucas. Ele é um historiador que eu tive o privilégio de conviver por algumas apresentações que nós fizemos na escola a qual ele é professor. E esse menino é muito bem recebido pelos alunos dele. Quando eu digo garoto é porque ele é um jovem professor e muito me agraciou. A gente vem namorando o Lucas já há bastante tempo para aparecer aqui para o História de Sonhos. Hoje a gente vai ter o privilégio de compartilhar essa live e os nossos pensamentos do que vem acontecendo durante esse período que os alunos tiveram que rapidamente se adaptar entre o digital e o presencial das escolas, né, em função da nossa falta de mobilidade por conta do coronavírus. Quero falar muito sobre isso com ele, de repente ele já está por aí, eu vou falar boa noite para quem está chegando, sejam todos bem-vindos. Eu peço que quem está chegando agora, façam a gentileza, por favor, aperte aí o coraçãozinho se você achar que nossa conversa, nossa prosa, minha com o Lucas, esse tema que nós vamos construir, se é do seu interesse, se você gostou do que a gente está falando, aperta o coraçãozinho, que é inclusive para reforçar o que a gente está fazendo. Faça o que eu vou fazer agora, que é pegar aí no aviãozinho, encaminhar para algumas pessoas, para que elas possam saber que nós estamos online. Nós vamos falar hoje sobre as dificuldades que nós temos e as facilidades de sair do digital e de sair do mundo presencial, da sala de aula e ter que estar agora no digital. Eu não sei se o professor Lucas já chegou, acho que sim, eu que tomei a lerda aqui com os comentários. Lucas, se você já entrou, já está assistindo, é só você clicar para a gente pedindo para participar, tá? Senão você tem que sair e entrar de novo, é esse o procedimento. Vamos aguardar só a presença do Lucas aqui, enquanto isso eu vou dar os informes do História de Sonhos. Bom, nós estamos em outubro rosa, nossa campanha está sendo um sucesso. Eu quero agradecer vocês de terem ido lá para o nosso canal do YouTube, assistido os 3 vídeos que nós postamos dessa campanha. É muito legal poder falar e trazer informações. Esse ano os agentes programaram essa campanha num formato totalmente diferente. Os agentes colheram depoimentos de histórias que nós vivemos nos bastidores do História de Sonhos, das percepções masculinas sobre o câncer de mama. Até porque do ano passado para cá, deixa eu só autorizar aqui o Lucas, do ano passado para cá, nós estamos tendo um grande número de homens também com a incidência do câncer de mama. Boa noite, Lucas, seja bem-vindo à História de Sonhos. Boa noite, Ana. Boa noite aos alunos, a todos que estão nos acompanhando aí. É um prazer enorme, uma satisfação imensa estar aqui com vocês, podendo dialogar, trazer um pouquinho da nossa história, um pouquinho das nossas dificuldades. Vocês estão conseguindo me ouvir direito aí? Tá legal? Som, imagem? Sim, estamos certo. Ouvindo bem, estamos te vendo bem. Eu quero agradecer, Lucas, a sua participação aqui com a gente hoje. Eu estou dando os informes para os alunos do que nós estamos fazendo esse mês, enquanto a gente te esperava. A última informação que eu tenho para vocês é que o sorteio do projeto Quero Livros vai ser no dia 25. Então, até lá, todos os alunos que se inscreveram lá no site do História de Sonhos e preencheram o formulário com as nossas perguntas, já estão concorrendo. Quem preenche uma vez, concorre até o final do ano, todo dia 25, o sorteio de 2 livros por aluno. É o projeto Quero Livros incentivando vocês. É uma parceria nossa com a Amazon e também com vários anjos que fizeram doação de livros em primeira leitura. Lucas, eu estou muito, muito orgulhosa de ter você aqui com a gente hoje.
E eu quero assim, tem alguns alunos que não te conhecem, tem alguns alunos que já te acompanham, tanto pelas redes quanto pela tua sala de aula. Muitos dos nossos alunos aqui que acompanham a gente online também são alunos presenciais na Escola Anália. Quem é o Lucas? Né? O que você pode contar para a gente? O que fez esse jovem virar professor, Lucas? Bom, primeiramente a paixão pela história, que sempre me atraiu muito, me chamou a atenção, mas, para ser sincero, falando a verdade aqui, abrindo o meu coração, quando adolescente, eu tinha um certo preconceito de ser professor. Eu encarava como um desafio muito grande, eu não saberia se eu iria saber lidar com o público, com os jovens, com os adolescentes. Eu, como um bom adolescente, acreditava que eu também não tinha muita paciência. Então, depois que eu entrei na faculdade, até um pouco indeciso, eu ainda não tinha certeza do que eu queria, mas eu gostava muito de história. Eu ingressei na faculdade de história e durante o curso ele me transformou. Eu percebi que aquele sim era o meu lugar, que eu queria sim ser professor. Aliás, eu acho que eu sempre quis ser professor, e eu descobri isso só na faculdade, durante o curso e durante as aulas que eu tive, e ganhando inspirações com os professores também, que inclusive um professor que me motivou a ser professor também foi meu professor na faculdade. Então eu fiquei muito feliz de chegar lá, encontrá-lo e ele ficar sabendo que eu estava lá por ele ser uma inspiração também. Então, durante a minha graduação, foi um período de grandes experiências em que eu me descobri, eu achei minha identidade, eu encontrei aquilo que eu queria. Eu posso dizer que eu sou muito feliz sendo professor, eu adoro o que eu faço com muita paixão. É claro que tem seus pesares, seus infortúnios, mas a profissão, quando a gente escolhe fazer por amor, a gente não pensa na remuneração dela, nos frutos que isso vai dar com materiais físicos, né? A gente aprende que quando a gente escolhe uma profissão que a gente gosta, a gente trabalha feliz nela, e não importa o quanto a gente ganha, e que ser bem sucedido é exatamente fazer aquilo que ama. Então eu me encontrei na faculdade, eu acreditei que eu pudesse ser um bom profissional, um bom professor, desde que eu escolhesse os meus próprios passos, que eu seguisse as minhas inspirações, e não que eu bloqueasse esse meu caminho, porque às vezes eu não gostava de um professor, ou de outro, ou da metodologia, e aí eu acabava pegando birra com aquela profissão. E a gente aprende na vida que a gente não precisa odiar todas as rosas, porque o espinho espetou a gente, né? Então, com essa minha experiência, eu cheguei, posso dizer que eu sou muito bem sucedido, porque eu alcancei aquilo que eu gostaria para minha vida, que é a minha realização pessoal. Lucas, eu posso dizer que você realmente alcançou e é bem sucedido, porque uma das minhas curiosidades sempre pelas escolas que eu passo, eu pergunto, quem é o história da sua escola, né? E quando eu chego nos alunos da escola que você está, eu tenho sempre um feedback positivo. A molecada te aceita com muito carinho, eles gostam muito das suas aulas. Me diga uma coisa, como que essas aulas presenciais do Lucas? Como que era, né? Porque agora a gente está aí sem poder fazer essa presencial. E como que o Lucas como que os alunos gostam de você? O porquê? O que você faz? Qual é a mágica? Então, na verdade, eu não sei se tem uma mágica, é muita naturalidade mesmo, pelo fato de eu ser espontâneo, de eu fazer aquilo que me apaixona. É difícil alguém me tirar do sério, acontece, é claro que acontece, e quando acontece o bicho pega, mas enfim, eu faço com muito gosto. E o meu jeito preferido de aula são as aulas dialogadas. Aquelas que eu entro e converso com eles, eu apresento o assunto e eles dão opinião, e às vezes eles fogem do assunto, mas não tem problema, eu tento resgatar de volta para a nossa vertente de ideias. Às vezes foge um pouquinho, eles dão uma dispersada, mas eu sempre deixo eles à vontade para participar,
para perguntar, para questionar, para ser favorável, para ser contra. Então, eles têm sempre essa liberdade na minha aula de poder se expressar, se manifestar. Então, o meu estilo de aula preferido, que eu gosto muito, é exatamente esse, minhas aulas dialogadas, nas quais eu apresento o tema e eu aprendo com eles também, né? Que eles têm sempre muito que nos ensinar. Lucas, uma das minhas paixões, sabe, assim, é poder dar essa liberdade para o aluno, até dele questionar o fato histórico. A gente, como historiador, eu e você, sabe que a história, ela é escrita e nem sempre os bastidores dela é exatamente o que é contado nos livros históricos. Às vezes a coisa é floreada um pouco mais, né? Vamos pegar aqui o Grito do Ipiranga, a independência não foi feita num dia só, mas o que se mostra é o grito lá às margens do rio. Então, eu dou essa liberdade do aluno fazer essa viagem com a gente na história. Eu percebo que você tem essa mesma facilidade com o seu aluno. Você também dá essa liberdade para ele questionar. Você acha que isso é um privilégio da nossa disciplina, que a história nos permite dar essa abertura para o aluno, ou isso é um privilégio de nós dois, professores e tantos outros, que aceita que o aluno tem uma visão diferente do que está escrito? Olha, Ana, eu não sei se isso é um privilégio da nossa disciplina ou de nós professores, está errado. Porque a ciência, ela é o questionar, né? Não existe uma ciência sólida, inquestionável, certo? Então a gente aprende que a ciência, ela é exatamente isso, aquilo que é passível de crítica e de questionamento e de revisão, é claro. É óbvio que devem ser feitas revisões sensatas, né? Não esse revisionismo absurdo que tem nos rondado. Mas eu acredito sim que é necessária a dúvida, que é necessário o questionamento, e que a gente aprende em história que um mesmo documento ele pode gerar várias interpretações, vários pontos de vista. E por que a gente não florear esses pontos de vista? Só um exemplo mais superficial aqui, um exemplo que o Leandro Carnal dá num livro Domínios da História, que ele usa o documento de Pero Vaz de Caminha, a Carta de Descobrimento do Brasil. Ele mostra as diversas interpretações que esse documento pode ter. Então, esse documento foi interpretado pelo rei quando ele recebeu a Carta de Pero Vaz. Ele deu uma interpretação e uma importância para aquele documento. O Brasil, quando emerge como um país, né, ele precisa de um documento para oficializar aquela nova nação, já que ele se desprende de Portugal, ele não é mais uma colônia. Então, para ele ser o Brasil, ele resgata essa carta como uma carta de uma certidão de nascimento do Brasil, né? E, posteriormente, os estudantes de sociologia, de antropologia, podem usar essa carta como uma certidão de óbito das sociedades ameríndias que aqui viviam. Então, os incas, os maias, os astecas, os guaranis, os tupis guaranis, essa carta pode representar o fim da civilização deles. Então, olha quantas interpretações um mesmo documento não nos proporciona. Isso é história, não é pegar uma parte, uma visão e focar naquilo, dizer que é aquilo e negar qualquer outra subjetividade, né? Então, eu acredito que isso é ciência, isso é história. E esse é o caminho. E os seus alunos encontram essa liberdade na sua aula de fazer esses questionamentos, essas interpretações, e mais ainda, de poder trazer esse diálogo aberto para você e saber que você também compartilha com eles dessas diferenças de visões que pode ter na interpretação. Eu percebo que seus alunos, Lucas, eles se sentem confortáveis ao aprender história. A nossa disciplina, para muitos, dizem que é complicada, dizem que é difícil, nós embasamos em documentos, em datas, em fatos que não estávamos lá para checar em loco. Então, a gente acaba revivendo as coisas que as pessoas escreveram em muitos momentos. Mas eu considero a nossa disciplina, a história, uma das mais importantes. Eu faço um texto de introdução, inclusive, no nosso livro agora que vai sair no mês que vem, que é um livro sobre ansiedade, aonde eu falo exatamente isso, que os profissionais de humanas, o historiador, o filósofo, o sociólogo, o geógrafo, são essas pessoas que vão embasar aquilo que a gente mais tem de precioso,
que é o nosso lado pensante, valorizando. Enquanto isso, eu quero agradecer quem já está, falar boa noite quem está aqui, Gustavo, Letícia, deixa eu falar mais boa noite para quem está chegando agora, deixa eu ver quem mais está chegando aqui. Ah lá, já está voltando o professor Lucas aqui para... Agora está bem? Agora tá legal, tá show, joia. Eu já vi, Lucas, que durante a nossa fala, alguns alunos já estão deixando perguntas aqui para a gente, tá? Então, no finalzinho da nossa construção, a gente faz essas perguntas que eles estão colocando aqui. E fiquem à vontade para deixar perguntas para mim, para o Lucas, sem problema. Vamos sugar o Lucas hoje. É um garoto de muito conhecimento que tem uma forma simples de explicar as coisas. É muito gostoso falar com ele e aprender com ele. Então, aproveite aí e deixa a sua pergunta para a gente. Quem está chegando agora, esse é o professor Lucas, ele é um historiador e ele já contou para a gente a sua história de como chegou até essa profissão. Lucas, me dá uma diferença. Agora, nós estamos aí com essas aulas que são todas digitais, esse contato digital com o nosso aluno. E como foi para você sair do âmbito presencial para ter que fazer as nossas aulas no âmbito digital com um aluno que não estava preparado e até nós, professores, também não estávamos? O que é vivenciar isso, Lucas? Olha, Ana, para mim, particularmente, foi uma experiência muito dolorosa, porque acredito eu que nada tira o olho do olho, sabe? O contato com o aluno, de você olhar para ele, o olho no olho diz muito, mesmo quando a gente não quer falar, ele diz muito sobre o que a gente está sentindo, sobre o nosso dia. Então, quando a gente está na escola e a gente olha o comportamento dos nossos alunos, a gente mais ou menos sabe o que está acontecendo com ele. A gente não sabe dos problemas dele, é claro, e ele só vai contar se ele tiver liberdade para contar para a gente. Mas a gente sabe se ele está num dia legal, se ele não está, se ele está feliz, se ele está triste, se ele está apático. A gente consegue perceber isso no comportamento do aluno. E com essa distância, fica muito difícil se aproximar do aluno dessa forma mais socioemocional, entende? Então, para mim, foi um desafio muito grande, porque os alunos acabaram se distanciando. É claro que nós temos regras de distanciamento, né? Literalmente nós estamos isolados para isso, mas o distanciamento deles foi não posso dizer exagerado, mas foi desacentuado ou desmedido, porque eles acabaram se acomodando, e eu não sei se é porque talvez o motivo dessas aulas digitais, né, tá sempre com o aparelho na mão, talvez seja tão fácil você desviar, né, daquela programação, porque esse aparelho ele te proporciona tantas outras atividades mais interativas, né, mais, digamos, legais, e às vezes é tão fácil você pular de uma janela ali para outra, né, enquanto está assistindo aula, jogar um Free Fire rapidinho, né, molecada, que eu sei. Então, isso daí acabou dificultando um pouco a nossa ação. As nossas próprias aulas também, como o Estado de São Paulo, ele tem um método do Centro de Mídias, então é necessário que os alunos acompanhem as aulas do Centro de Mídias. Então, que gostam da minha aula, que sempre gostou da minha aula, do meu jeito, não está tendo essa aula comigo, entende? Então eu entendo o lado deles também, porque eles vêm se queixar, falar, professor, mas não é só aula, tem que assistir aquela aula lá e depois fazer atividade, e é meio chato e tal. E aí é muito complicado, porque a gente entende o lado do aluno. E às vezes a gente se sente muito bem quando o aluno vem cobrar essa parte que só nós podemos fazer, sabe? Quando vem falar, pô, professor, que saudade da sua aula. Não, a sua aula era diferente, eu aprendia tanto com a sua aula. Nossa, que saudade da escola, olha a situação que a gente está. Então, ao mesmo passo que é doloroso, que é uma experiência meio complicada de lidar, também é satisfatório, né, que você acaba sendo reconhecido, o valor das suas aulas é elevado, então a gente fica feliz, né, fica num conflito emocional, fica feliz por esse lado do reconhecimento e dos próprios alunos
reconhecer também que nada substitui a sala de aula, porque houve-se rumores de que agora não ia existir mais professor e sala de aula, não ia precisar, né, de que agora ia ser tudo online, e eu acho que isso não está longe de acontecer. Nada tira aquele... Quando nós entramos na escola, as salas, as carteiras, a iluminação nos traz um ambiente de seriedade, um compromisso com aquele lugar, né? Então, a gente entra na escola, numa instituição, parece que a gente já tem um outro compromisso, né? Eu acredito que seja um pouco diferente de você acordar de manhã, tomar café da manhã e na mesma mesa ter que fazer sua lição de casa, na mesma mesa que você tomou seu café da manhã, né? Então, eu entendo as dificuldades dos alunos e esse período também conturbado e complicado também para nós professores foi uma experiência bem marcante, né? Claro que a gente vai vencendo aos poucos, no dia a dia. É lógico que nada toda essa experiência a gente tira um lado bom, porque eu aprendi a mexer com ferramentas que eu nunca mais vou deixar de mexer. O Google Classroom, por exemplo, que é uma ferramenta nota 1000 para o professor. Todos os professores elogiam, porque é muito bom trabalhar realmente com ele. Deveria ter descoberto ela antes, né, muito Lucas? Antes, exatamente. Mas que bom, precisou acontecer tudo isso para que a gente ganhasse esse impulso na área de tecnologia, porque as coisas acontecem tão rápido que até nós, né, que somos jovens, acabamos ficando para trás nesse acúmulo de informação, de novas tecnologias. Mas durante esse período todo, esse desafio foi marcante, mas como toda boa experiência, a gente tira aprendizado delas, né? A gente se renova, se fortalece. Muito. Você sabe que eu tenho uma vivência um pouco diferente. Sou professora há bastante tempo e nos últimos 14 meses, professora no mundo virtual, né? Professora no digital, com cursos EADs e essas coisas todas que o digital proporciona. Então, eu saí de uma sala de aula de 40 para 14 mil alunos. Para o projeto História de Sonhos, isso é fantástico. Para a Ana, existe a saudade, né? Por isso que eu faço as mentorias. Eu nunca vou abrir mão, Lucas, das mentorias, de ter ali uma quantidade de alunos que eu possa realmente tocar, que eu possa realmente olhar. Isso que você, na tua fala, eu acho muito lindo e importante, porque a gente precisa olhar o aluno olho no olho. Isso faz parte até do nosso crescimento profissional. Eu me descobri uma professora infinitas vezes melhor depois que eu passei a olhar meu aluno e entender a história dele. Eu não era uma professora boa, te confesso, eu era mediana. Eu vim me tornar uma professora melhor quando eu me propus a conhecer a história do meu aluno. Quando eu me propus a olhar ele nos olhos, entender que ele também podia me ensinar, além do que eu podia proporcionar isso para ele. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque isso me tornou a profissional que hoje eu sou. Se eu consigo desenvolver os meus alunos, se o método PHS funciona, foi porque eu tive essa abertura. Eu costumo dizer que um aluno me moldou, me ensinou a ser professora porque eu não sabia. Lucas, eu vou te fazer uma pergunta que nem estava no nosso roteiro, mas eu acho que nessa fala que você disse, ela cabe. Quando a gente sai da universidade, nós não saímos professores de verdade. Nós vamos nos tornar professor quando a gente entra na sala de aula e aprende trabalhar com um aluno. Qual foi, lá atrás, quando você começa, qual foi a tua maior dificuldade? Você consegue se recordar? Quando eu comecei a dar aula ou enquanto eu estudava? Não, quando você realmente começou a dar aula. Mesmo que seja lá nos estágios da universidade, quando você entra na sala de aula, qual foi a maior dificuldade que você acha que você enfrentou naquele momento? Quando o Lucas, professor, estava nascendo de verdade. Então, eu tive muito medo de início da aceitação, né? Porque eu acho que todo professor quer ser aceito. Todo mundo quer ser aceito de alguma forma, né? E saber lidar com a rejeição, além de exigir muita maturidade, exige outras habilidades socioemocionais, digamos assim. Então, eu acho que foi exatamente isso, a aceitação dos próprios alunos, que foi uma barreira fácil aliás, de ser vencida. Porque eu cheguei com aquela angústia, né, com aquele medo, nossa, será que vão gostar de mim? Será que,
Não sei, sabe? Será que eu vou ter que ser chato? Será que eu vou ter que ser legal? Será que eu vou ter que ser, eu vou poder ser eu mesmo? Porque uma das minhas grandes dúvidas era essa. Será que eu vou poder ser eu mesmo? Eu vou ter que me vestir de um profissional e chegar lá e ser alguma parte do meu dia mais ou menos uma pessoa que eu não sou, sabe? Então eu cheguei com esse receio. Mas aí a recepção dos alunos já foi muito legal, sabe? Eles próprios já vinham conversar. Pô, e aí, professor, você gosta disso? Você gosta daquilo? Eu não sei se é por eu ser mais jovem, ou então pelas roupas que eu usava, que eu uso. Então eles vêm e pergunta sobre skate, pergunta sobre hip hop, e isso e aquilo, e aí a gente vai entrando em papo, e eu confesso que eu fiz até amizades durante durante todo esse período que eu tô na docência. Né? Mas durante eu fiz amizades mesmo. Que alunos que já saíram da escola fazem questão de dar uma passadinha no meu Facebook. E aí, professor, saudade e tal, suas aulas maneiras, que não sei o que lá. Vamos se encontrar um dia aí, tomar uma, papapá, e vamos nessa, e a gente conversa, bate um papo, sabe? Então, eu acho isso muito gratificante quando os alunos te reconhecem e isso transcende, sabe? Eles não te admiram apenas como um profissional, mas como pessoa também. Eu me sinto à vontade com isso. Existem profissionais que não gostam de trabalhar dessa forma, né? Que eles preferem separar, né? Eu não. Isso. Eu já sou um pouco mais espontâneo. Eu acredito que quando a gente tá lidando com o ser humano, né? A gente lida com o público. E lidar com o público, a gente tem que ter empatia ao menos, né? A gente não pode tratar o público como mercadoria. Na sua fala, os alunos estão se manifestando. Quem está acompanhando a gente aqui pela live estão manifestando o pensamento deles a seu respeito. E assim, até agora eu só tive o professor mais foda que eu tive na sala de aula. E eles são exagerados. Elogio, né? Muito obrigado pelo carinho de todo mundo que está aí. Muito obrigado, pessoal, meus alunos. Eu tenho vocês todos no fundo do meu coração de verdade, de verdade. Você sabe que um dos motivos do História de Sonhos estar nesse namoro com você, que como eu sempre te falo, né, Lucas, a gente está te namorando há tempo, porque nós precisamos de mais professores assim, professores que entram na sala de aula e façam com que o aluno se sinta realmente aprendendo. E o aprender envolve ouvir e falar e não apenas ouvir e ensinar. E você faz isso com seus alunos. Eu sou apaixonada por quem faz esse tipo de trabalho com os alunos, porque eu sei da diferença. Eu sei que eles aprendem com você num âmbito que parece que é informal, mas você tem toda uma metodologia por trás, te amparando para que eles possam aprender, usando o seu jeito mais leve de dar aula, faz com que eles levem esse conhecimento para o resto da vida. Eles vão lembrar de você, Lucas, daqui 10, 15, 20 anos, contando exatamente o que você contava na sala de aula ou que você ensina também fora da sala de aula. Porque eles têm essa liberdade de aprender com você, no intervalo, no corredor, de te chamar fora do ambiente escolar e te considerar aquele que vai ensinar de verdade. Isso é muito bom. Lucas, agora no digital a gente fica um pouco preocupada. A gente percebe que reter esse aluno, você já disse isso na outra pergunta, e reter esse aluno é mais difícil porque nós estamos ali com várias janelas competindo com a gente. Qual é a maior dificuldade para esse aluno hoje aprender ou a nossa disciplina ou as outras também, mas aprender com essa concorrência toda de informação que o digital traz ao mesmo tempo que as nossas aulas? O que você sente? Então, às vezes, a maior dificuldade, eu acho, só que é difícil, mas é a solução. Porque dá pra gente harmonizar o que eles gostam com o conteúdo e com a disciplina. Então, principalmente história, tudo dá para se ter uma interpretação social e tudo que é produzido tem um porquê também. Existe uma mensagem, seja um filme, seja uma série, um desenho, um jogo de videogame, tudo é passível de interpretação. E como os jogos de videogame reproduzem a sociedade, como os filmes reproduzem a sociedade, as séries contam histórias da nossa sociedade, então tudo é possível de análise crítica, né? E de tirar, absorver alguma coisa de toda essa produção.
Então, eu acho que a nossa maior dificuldade mas a solução também, conseguir identificar a personalidade do aluno, o que ele gosta, com o conteúdo científico e acadêmico. Porque dá para harmonizar exatamente aquilo que interessa a ele, que tem nas ferramentas digitais hoje em dia, e a gente usar isso daí para trazer o conhecimento científico. Eu acho ótimo você poder falar isso, porque o recurso da nossa disciplina nos permite, inclusive, ter outros materiais complementares e não só a fala e a escrita. O historiador tem um material audiovisual muito amplo para poder compartilhar com os alunos, para poder informá-los e manter nutrida a informação, para que a gente possa, inclusive, usar os 3 métodos, o ver, ouvir e fazer. A nossa disciplina, isso é muito fácil, porque a gente consegue proporcionar isso para o aluno, porque a gama de material complementar, além dos livros, é muito grande. A escola que você está inserido, Lucas, é uma escola que se comportou um pouco diferente agora na pandemia, porque teve aí uma unidade, uma preocupação muito grande entre todos os profissionais, desde direção, coordenação ao corpo docente. Vocês criaram, vocês se blindaram, na verdade, para que todos estivessem ali no mesmo nível, todos os professores fossem integrados a essa questão de aprender essas novas ferramentas. Eu vejo que vocês têm uma parceria muito grande enquanto escola. Isso facilitou muito poder passar por essa transição tão rápida e inesperada que a gente viveu aí de março para cá? Com certeza, facilitou muito. Nesse quesito, sim, eu posso dizer que eu sou muito privilegiado em poder trabalhar com a gestão lá da Escola Anália, com tanto o corpo docente quanto os gestores. Eles facilitam demais o nosso trabalho. Tem uma liberdade muito grande para a gente trabalhar com os alunos. Eles escutam os alunos. Eles escutaram diversas queixas e reclamações que os alunos fizeram durante esse período e eles foram corrigidos. Havia um esforço muito grande da coordenação, da direção, harmonizar os interesses dos alunos e dos professores. Então, como no começo foi uma surpresa para todo mundo, né? Os alunos reclamaram um pouco pelo acúmulo de atividades, porque imaginemos o seguinte: se numa semana o aluno tem 6 aulas, 7 aulas de matemática, 7 de português, ele receberia 6, 7 atividades por disciplina. Estava acumulando demais o próprio aluno. Muitos deles vieram a reclamar e a escola usou um método de mandar uma semana as atividades de português e matemática, que são as maiores, a maior carga horária, e na outra semana as demais atividades, como ciências da natureza, ciências humanas. Então, equilibrou a forma deles receberem as atividades, organizou para eles se programarem. Então, essa semana eu vou mexer só com matemática e português. Então, tira a confusão deles, que no começo estava um pouco confuso quanto à entrega dos trabalhos, trabalho do quê, de qual professor que era. Então, isso tudo a gente teve que ir organizando com grupos de WhatsApp, com os próprios alunos responsáveis, dando opinião também. E até então, vem dado certo. Nós temos estamos com um pouco de dificuldade exatamente nesses alunos que ainda não deu sinal de vida, estão meio por ali, mas não estão entregando atividade, sabe? E aí a gente está pegando no pé de um por um e, claro, dando prazos. Nós estamos sempre entendendo a situação deles, porque está muito difícil para eles também. Então tem muitos alunos com problemas, com prazos vencidos, e aí eles se desesperam, vêm conversar com a gente. Então a nossa orientação é para deixá-los tranquilos, para aceitar tudo que eles têm a oferecer, tudo que eles fizerem, por mínimo que seja, para a gente estar aceitando que sem nota não vai ficar quem fizer alguma coisa, certo? Então a exigência é que faça, que participe o máximo que puder. Cada um tem o seu limite, né? Então é claro que existem alunos que gostam de estudar ou se dedicam porque têm alguns objetivos na vida e eles acabam, sim, aproveitando ao máximo
de todas essas atividades. Agora, tem alunos que já têm outros compromissos, muitos alunos participam do camp, eu não sei se você já ouviu falar, eu, inclusive, fiz camp, fui patrulheiro, foi muito boa aquela experiência para mim, então a gente alivia para esses alunos que têm jornada dupla, que eles precisam passar meio período na escola, meio período no camp, né? Já trabalham, alguns deles, né, já têm as suas responsabilidades já da vida. Então é claro que a gente entende essas situações e que eles conversem conosco, que a gente está sempre procurando resolver, a gente nunca está reprimindo, nunca está obrigando eles ou ameaçando, dizendo que vai repetir de ano ou alguma coisa assim. Não, a gente está, muito pelo contrário, tentando resgatar, trazer todo mundo para manter pelo menos o vínculo com a escola. Esse vínculo não pode ser quebrado. Não pode. Ô Lucas, me diz uma coisa, lá na escola ou do estado, já existe um documento oficial, um planejamento para que esse aluno possa recuperar todo esse tempo? Porque vai causar uma defasagem, né? É fato que mudar esse aluno do presencial para o digital, sem ter preparo para isso, tão abrupto como foi, vai ocasionar uma defasagem de aprendizado. Como que vocês estão pensando nisso pós-pandemia, né? Como que vai recuperar esse aluno? Já existe alguma coisa oficial do Estado? Já existe uma programação interna da escola? Porque eu sei que o Anália é uma escola muito preocupada com o desenvolvimento do aluno. Por isso, de repente, a tua fala pode até orientar outras escolas, que às vezes está esperando lá do Estado, e a gente sabe que o Estado vem a passos lentos, né, para as coisas. O que vocês estão pensando já nessa recuperação para o aluno? Como vai ser? Já tem uma programação? Então, Ana, essa recuperação ela está em ação, porque durante todo esse bimestre, durante as nossas formações, porque o professor também toda semana tem a sua formação, né? Ele tem uma formação do ATPC, e nessas formações nós estamos sendo orientados a trabalhar as habilidades dos bimestres anteriores também. Então, se o aluno perdeu algumas atividades do segundo, do terceiro bimestre, mas voltou agora, está super animado, quer continuar, a gente ainda está trabalhando em aulas que resgatem essas habilidades e essas competências dos bimestres passados. Com relação à defasagem, nós temos... eu acho que é importante explicar, porque esse conceito pode ser um pouco ambíguo. Existe a defasagem da escola, que é o aluno que acaba se atrasando e perde o interesse em estudar, não quer voltar para a escola. Aí ele acaba sendo aquela estatística dos alunos, daqueles que não se formam ou que saem da escola, e os anos vão se passando, ele fica atrasado com relação à sua turma. E tem essa defasagem especial desse período, que os alunos, eles não perdem o vínculo com a escola, eles estão vinculados com a escola, mas nessa oportunidade eles estão meio escondidinhos, não são todos, é claro, mas um ou outro está ali meio escondidinho, não sei, pensando em se safar de alguma atividade ou outra, às vezes, não sei, mas eles ainda não perderam o vínculo com a escola. Talvez um plano de ação oficial do Estado, ele ainda não foi apresentado para nós. Talvez o ano que vem, quando nós tenhamos já todos os dados em mãos, todas as estatísticas de alunos que deixaram de estudar, ou que realmente abandonaram a escola, ou não, já forem concretos. No momento, nós temos os alunos que ainda têm vínculo com a escola, mas eles só estão sumidinhos ali por enquanto. Recentemente saiu uma matéria de que a secretaria anunciou de que haveria retenção do ano letivo, caso o aluno não cumprisse com o ofertado pela escola. Exatamente. Então, é claro que esse critério é bom todos que estão assistindo, principalmente os alunos os mais interessados, e que espalhem essa informação também, é que se o aluno demonstra ao menos interesse, se ele não quebra o vínculo com a escola, se ele está pelo menos ali com a presença, ele vai ter progressão. Esse aluno sim não vai ser retido, entendeu? Agora, aqueles alunos que não deram satisfação, não se explicaram, não entregou nenhuma atividade,
aí não vai haver muito que nós possamos fazer, entendeu? Porque aí, nesse caso, está autorizada a retenção, sim, e não precisa ser necessariamente dos anos finais. Aí, tá vendo, pessoal? Essa informação que o Lucas trouxe, a gente vem batendo na tecla para vocês sempre, que, assim, que é importantíssimo vocês manterem o vínculo com a escola. Porque é esse vínculo da presença de vocês. Ah, eu estou com dificuldade, Ana, de aprender. Lucas, eu estou com dificuldade de aprender assim. Mas mantenham o seu vínculo. Porque é a forma que nós, professores, que a própria escola vai poder realizar com vocês essa proteção. Porque é um momento atípico e novo para todos. Ninguém viveu isso na história. Então, nós estamos protagonizando esse momento e tentando fazer da melhor maneira possível. Eu sei que para uns o formato online é totalmente complicado. Eu tenho alunos, Lucas, que não tinha aparelho telefônico, está fazendo as aulas só pela televisão, lá pelo canal que eles disponibilizaram, mas não conseguem responder, depende do colega passar a atividade, não tem acesso à internet. Isso tudo já aconteceu com a gente nos bastidores dessa pandemia. Mas é importante manter o vínculo. Ao manter o vínculo com a escola tem meios de proteção, os professores têm meios de proteção para que você continue se desenvolvendo enquanto aluno, adquirindo, sim, aprendizado, mas o principal, não tenha o ano 100% perdido. É muito complicado isso. Nós temos, Lucas, um documentário fantástico que nós fizemos o ano passado com a Escola José Maria Matosinho de Campinas, através da professora Maria Luciane, que também é outra historiadora fantástica. A Luciane fez um trabalho só com o EJA. Eu vou até indicar o vídeo para que os nossos alunos de hoje que estão nos assistindo vão lá no nosso canal do YouTube e assistam, porque é o pessoal do EJA, 22, 19, 30, 45 anos de idade, que contam como é voltar para a escola fora da idade escolar. O quanto que isso é difícil, o quanto que é complicado, o quanto que muitas vezes é até preconceitualizado essa volta na escola pós o período da idade escolar. A gente bate numa tecla, né, Lucas, que tem que aprender de acordo com a idade, a série correta. E quando você tem que deixar a escola por algum motivo, vai trabalhar, é arrimo de família, de repente construir uma família nova, gestação na adolescência, enfim, não importa. Quando você deixa a escola na idade correta, na idade escolar, e volta depois de um tempo, tudo é diferente. Então, esse documentário que a Escola José Maria Matosinho nos permitiu realizar, acompanhando uma turma do EJA, durante 1 ano e meio, uma turma de EJA é a formação de jovens e adultos, para quem não sabe, e eles relatam em depoimentos do sentimento que eles tiveram, um ano e meio sendo acompanhados pela História de Sonhos e pela professora Maria Luciane, de como é se formar fora da idade, e o quanto que esse diploma, esse certificado de ensino fundamental anos finais ou ensino médio é importante para a evolução profissional, porque o mercado exige muito. Então é legal vocês ouvirem o que os adultos estão falando lá, que sofreram por abandonar a escola, e é legal pegar isso como exemplo, para que não seja a pandemia a fazer com que você desvincule da escola nesse momento. A escola é, sim, o melhor meio de proteção que você tem para você também. Na escola você encontra várias formas de proteção, além da escolar, além do aprender. Então é muito importante não perder esse vínculo com a escola, para que não seja penalizado. Você busca isso com a sua mão quando você sai do âmbito da escola. Lucas, a caixa de perguntas aqui está lotada. Que bom, a perfeito. A caixa de perguntas aqui está lotada. E eu começo com a Elisandra dizendo o seguinte: como você faz com os alunos que têm dificuldades de aprender? Existe algum toque especial Qual é a mágica, Lucas? Então, existem alunos com dificuldade de aprender e às vezes não é dificuldade, às vezes é o próprio interesse, porque eu dou total liberdade para eles não terem interesse pela minha disciplina também. Então, muitas vezes acontece de um aluno não ir legal na minha disciplina, mas eu sei que ele arrebenta em física, eu sei que ele arrebenta em química, em matemática. Então, esse aluno não é minha preocupação. A minha preocupação é aquele aluno que, apesar
tem a dificuldade de aprender, só que às vezes não é a dificuldade de aprender, são outras dificuldades na vida que ele tem que faz ele se comportar assim. Então, o aluno que tem dificuldade em todas as disciplinas, o aluno que é meio apático, o aluno que não se diverte muito, que não interage com os colegas, aí esse aluno, eu procuro fazer uma aproximação, perguntar um pouco mais sobre ele, o que ele gosta, o que ele pensa, se é natural dele ser assim, e aí eu vou conhecendo melhor os alunos. É claro que alguns alunos têm liberdade para falar já, conversa, tem alunos que são mais introspectivos, já são mais na deles, já... Aí eu entendo o jeito, respeito o jeito do aluno também, e são nesses pequenos detalhes que a gente vai ganhando liberdade com o aluno e ele vai se abrindo mais com a gente. E às vezes quando a gente dá essa liberdade de escolha para ele, ou mostra que ele existe, você dá individualidade para o aluno, você mostra para ele que você se preocupa com ele, que ele existe, que ele está ali, que você está observando ele, e ele muda com você. Ele já começa a te tratar de outra forma. Então, ele começa a te reconhecer. Talvez, eu acho que é empatia humana isso. Quando a gente se preocupa com alguém, é natural que alguém se preocupe com a gente, né? Então, eu percebo vários alunos, principalmente alguns alunos, vamos usar aquele termo problemático, que eu escuto bastante, que eles se destacam em algumas aulas minhas, que eles correm, em vez de fugir da minha aula, eles correm para a minha aula, porque eles podem participar, eles podem dar palpite, eles podem opinar, e muitas vezes da maneira deles. Então, eu acho que é isso. Isso ajuda, né, Lucas? Quando você mostra para ele que ele é tão gente quanto a gente, porque não existe diferença. As pessoas pensam assim, você é professor, você sabe mais, você estudou mais. Não, nós estudamos mais sobre determinado assunto, mas tem muita coisa que eu, Ana, não sei, o Lucas não sabe também. E, de repente, é esse assunto que você sabe. Eu admiro quem aprende química, porque, para mim, química é uma complicação total. É por isso que eu estudo tanto química, para ver se eu entendo bem esse negócio, que, para mim, é o fim da picada. Então, assim, tem muitas coisas que a gente não sabe, são eles, inclusive, que nos ensinam, né, Lucas? Sim, no nosso dia a certeza. dia. E entender que o professor... Existe, sim, na escola uma hierarquia que tem que ser respeitada. O professor, ele é a figura que representa a autoridade na sala de aula. Mas isso não impede o aluno de se manifestar em momento nenhum. Eu acho que é por isso que os alunos te amam tanto, Lucas, porque você tem aí tanto você, Lucas, tem essa compreensão, quanto os seus alunos têm essa liberdade que você proporciona. Então, isso facilita muito. Lucas, eu estou com uma pergunta aqui, Lúcio Sampaio, Lúcio Sampaio Underline, ele diz o seguinte: professor, me explica da história o que você mais gosta. Puxa, Lucas, essa foi profunda, hein? Então, a história me fascina muito, mas existe uma disciplina que nós estudamos na escola, na faculdade, que se chama Teoria da História. E essa disciplina foi a que mais me chamou a atenção e a que eu mais gostei, porque ela é a história do avesso. Ela é a história... A gente tem essa história que é contada por nós, né, pelas bocas, pelas pessoas que a gente ouve, né? E existe a história desmistificada, né? A história quando ela foi já criticada por grandes pensadores. Então, a teoria da história, a gente estuda a história como ciência. Então, a gente vai caminhando ao longo dos anos e conhecendo os historiadores que fazem crítica à história. Então, essas críticas, é claro que são construtivas. Foram críticas que elevou o patamar da história como uma disciplina científica, porque existe uma diferença muito grande da história do Chapeuzinho Vermelho, né, e da história ciência, né? Então, essa parte, esse caminho da história foi o que mais me fascinou. Joia! Lucas, uma outra pergunta agora, e essa veio Mateus 27 underline M. Mateus 27 underline M. Professor, existe alguém que o inspirou de verdade, algum personagem histórico que o senhor gostaria de compartilhar, que nos inspiraria também? Puxa, essa também foi difícil, hein, Lucas? São tantos, né?
Sim, sim, vários personagens históricos me inspirou. Tanto é que eu tô com uma camiseta aqui, ó, que é do Black Oh! Panthers. Então, Martin Luther King, Malcolm X, que foram as primeiras personalidades a brigar por direitos políticos, igualdade, a lutar contra o apartheid, que era um regime de segregação social dos Estados Unidos muito intenso, onde a sociedade era dividida entre as cores. Então existia o bebedouro do branco, o bebedouro pro negro, existia a escola do branco, a escola do negro. Eu costumo brincar muito que às vezes os alunos nunca não sabem o que é apartheid, não reconhece esse termo, mas a maioria dos meus alunos já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris. E Todo Mundo Odeia o Chris, quando ele entra na escola Corleone, ele é o único negro da escola, ou seja, 85 é o final do apartheid, né? Acaba o apartheid por ali e ele consegue entrar numa escola que era naturalmente de brancos, só brancos frequentavam. Então é muito engraçado nos episódios, de forma satirizada, é claro, como que o produtor da série, ele coloca essa situação dele ser o único negro na escola pós-apartheid. Então aí eles conseguem reconhecer exatamente devido a essa série. Então quando eu vou falar de apartheid, de discriminação racial e esse contexto todo, eu costumo usar Todo Mundo Odeia o Chris, que aí a gente quebra o gelo nesse. Claro, todo mundo já ouviu falar de Todo Mundo Odeia o Chris, todo mundo já dá risada, já acha engraçado, lembra do Chris, do Caruso, da Escola Corleone. Então essas personalidades históricas me inspiraram, sim, e tanto é que eu tô com a camiseta tem uma camiseta em homenagem a esse movimento. Quem tiver mais curiosidade e quiser procurar aí na internet os Black Panthers. Não à toa que existe um filme do Pantera Negra, certo? Sim, não à toa. E essa é a vantagem, né, Lucas, da nossa disciplina, de ter um recurso audiovisual muito amplo que a gente pode usar em sala de aula, proporcionando para eles um entendimento mais rápido e fácil, de repente até humorizado, de algumas situações que foram complicadas até para entendimento, né? E que eles dificultam muito. Agora tem uma pergunta da Clara Camelli. Por que o senhor escolheu esta profissão e se sofreu preconceito no caminho? Bom, eu escolhi história porque eu sempre gostei muito, me interessava por história. Eu tive um professor que me inspirou muito no ensino médio, que as aulas dele eram tão interativas, era tão gostoso de aprender, que eu ficava com as aulas dele na minha cabeça. E isso acabou me inspirando de uma forma que eu queria imitá-lo, sabe? Eu queria explicar da forma que ele explicava. E se eu sofri preconceito, posso ter sofrido, mas eu nem percebi. Porque hoje em dia tá um revisionismo histórico tão grande, e é claro que teve pessoas que tentou me tirar do sério, me provocar, tipo, professor, o nazismo foi de esquerda e tal, e se aconteceu alguma vez, passou despercebido por mim, porque eu não dei muita bola. Eu acho que eu gosto tanto, tenho tanta essa identidade comigo, que não tem como você me ofender, ou, sei lá, ser preconceituoso por eu ser historiador. Eu acho... Porque esse preconceito até existe, eu entendo, inclusive em épocas de autoritarismo, o primeiro perseguido é o professor de história, professor de filosofia. Presente! Né? Os primeiros perseguidos. Mas, eu sofri mais recente, Lucas, sem querer te cortar, eu sofri mais recente uma sanção formal por uma aula que eu fiz agora no YouTube sobre comunicação. Porque eu abordei com um aluno, explicando para eles o que a comunicação traz, toda a parte histórica da comunicação, especialmente as comunicações nas redes sociais, as implicações. E teve aí uma pessoa, X, não vale a pena comentar o nome aqui, que formalizou um e-mail de reclamação e quis até mover uma ação, porque eu mostro os bastidores da telefonia.
E ela se sentiu incomodada, essa pessoa se sentiu incomodada por uma informação que é pública. Se você digitar no Google, você vai ter lá qual é o bastidor das comunicações, né? E eu mostro que o celular, a partir do momento que você carrega o celular, qualquer pessoa sabe o que você está fazendo. E isso tem o quê? Tem uns 4 meses, mais ou menos, que eu fui sancionada, foi um pouco antes tentaram sancionar, na verdade. Foi um pouco antes da aula aí para o YouTube, porque ela já era um curso lá na plataforma da Udemy. E agora está aí o Netflix proporcionando para todo mundo a mesma informação num formato diferente, o dilema das redes, né? Então eu até me senti lisonjeada. Eu falei, caramba, presente de novo, porque ser historiador é a gente trazer a informação nua e crua para o aluno, para que ele possa levantar dali o questionamento que ele acha que é importante. Nós não manipulamos o pensamento do aluno, ao contrário do que muitos pensam. A gente mostra o prós e o contra, e o aluno toma a decisão de que lado está. Não é função do professor fazer uma ideologia em sala de aula, é função do professor mostrar todos os caminhos que ele pode seguir. Lucas, as pessoas estão colocando aqui na caixinha, olha, quem está chegando agora nessa live, a gente está aí nos últimos 10 minutos finais. Então, se vocês quiserem, ao invés de mandar a pergunta no comentário, que é mais difícil para a gente achar, manda na caixinha de pergunta como o pessoal está fazendo. Aqui na caixinha tem Mauri com Y, Mauri 3700. Lucas, eu sou impressionada com a capacidade que esse povo tem de inventar o nome da internet aqui, viu? Mauri 37, Mauri com Y 3700009. Se eu não contei errado, são todos esses zeros. E ele diz o seguinte: professor, existe um personagem histórico que a gente possa aprender sobre depressão? Perdão, você pode repetir a pergunta? Deu uma travadinha e eu não... Posso sim. Ele está perguntando se existe um personagem histórico que nós possamos aprender sobre depressão. Depressão, o sentimento depressão, transtorno. Sim. Posso te ajudar nessa? Claro que pode. Nossa, eu acho que você vai me salvar. Porque é uma pergunta muito, muito interessante e pertinente, mas eu tenho algo para falar. Porque a depressão ela é um fenômeno recente, né? Então, não que não existisse depressivos no passado, mas esse termo ele é utilizado do século XIX para cá. Então, é uma ciência que ela está sendo estudada ainda. Eu posso te indicar uma leitura. Nós vamos estar nos últimos 23 segundos restantes, e cair a gente entra de novo para responder as 5 últimas, tá, Lucas? Normal no Instagram acontecer isso, depois de 1 hora de entrevista ou de conversa ao vivo, ele derruba a live e a gente começa de novo, tá? É assim que funciona. Eu vou esperar o Lucas entrar. Enquanto isso, que o Lucas está entrando, eu vou repetir a pergunta que foi feita pelo Mauri e a quantidade de zeros lá que é o nickname dele. O Mauri diz o seguinte: existe algum personagem histórico que possamos aprender sobre depressão? O Lucas estava dando uma introdução sobre essa resposta, aonde ele fala, inclusive, que o termo depressão é um termo novo, que vem aí do fim do século XIX para cá, onde a gente vai aprender um pouco mais sobre as questões do sentimento, até porque a neurociência também é uma área de estudo muito recente, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte: sim, a depressão antes ela era conhecida como melancolia, tá? As pessoas conheciam a depressão como melancolia. Então, por isso a gente acaba falando que o tema é muito recente para o estudo, porque todos os personagens históricos mais antigos que a gente usa, eles até alguns passaram sim pelo termo da depressão, pelo transtorno da depressão, mas a nomenclatura que era dada para o período era melancolia, né? Era confundido, na verdade não é confusão, era o nome que dava naquele período, melancolia. E o Lucas estava dando para a gente essa introdução, falando aí um pouquinho sobre as informações que ele trazia para a gente. Ele está voltando agora a fazer uma sugestão de livro para vocês, tá? Mas eu gostaria até de deixar claro aqui para vocês: existem um personagem histórico, que é o Mr. Churchill,
que a todo momento ele era tratado, ele teve depressão a fase da pré-adolescência à vida adulta. Então, com ele a gente aprende muito sobre esse termo também. Se vocês acompanharem a história do Winston Churchill, vocês vão ver que ele tinha depressão e a depressão era muito acentuada. Mas nos escritos, inclusive, é mencionado com uma palavra melancolia, ao invés de depressão. Lucas, você ia fazer a sugestão de um livro para gente. Que livro é esse? Então, na verdade, Michel Foucault, ele escreveu sobre o suicídio. Ele faz uma análise sobre o suicídio do século XIX. Existem muitas críticas com relação a esse autor, Michel Foucault, mas na minha carreira ele foi muito impactante, eu gosto muito das obras dele. Existem historiadores muito gabaritados que negam ele conhecido como pós-moderno. Então, existem umas rivalidades dentro do campo científico, de períodos temporais e de ideologias, que é totalmente natural, mas eu recomendo sim a leitura de Michel Foucault, se a pessoa que fez a pergunta tiver interesse de se aprofundar nesse tema, eu acho que vale a pena a leitura, tá? Aí, tá vendo só? A gente tem 4 perguntas ainda, Lucas. E vamos lá. Quem está fazendo a pergunta agora é Gabi2020, Gabi2020_H. A Gabi diz o seguinte: professor, não te conhecia, estou te vendo pela primeira vez, gostando muito da sua forma de falar. Pergunto, história é para todos ou não é para todos? Nossa, Lucas! Ai, esse povo tá afiado! Esse povo tá afiado, Lucas. Não só é para todos, como é nosso direito. Nós devemos nos apropriar da história, certo? Porque a história, ela está na nossa vida em vários âmbitos. Então, existe a nossa história pessoal, que nos traz identidade, quem somos. Essa história é muito importante, essa é a mais importante para vocês, tá? Existe a história no campo macroscópico, né, que são a história das civilizações, a história das nações, que também faz parte da nossa identidade, né? Querendo ou não, nós estamos incluídos em um contexto histórico. Isso é reflexo da nossa língua. A língua que você fala diz muito sobre um lugar, determinado lugar. É parte da história. Então a história não só é para todos. Uma força, falar, e aí, Lucas, parabéns e tudo mais. Muito obrigado pela força aí desses meus amigos que estão entrando aí só para fortalecer mesmo, para alavancar a live. Muito obrigado, tô vendo aqui a participação de todos vocês, muito obrigado mesmo, viu? Eles estão entrando, Lucas, e para você só elogios, eu estou muito orgulhosa disso, porque isso faz parte do que um bom professor deve e merece ter sempre. E outra coisa importante que eu estou notando no comentário dos seus alunos aqui, eu queria poder falar o nome de todos, mas é como eu disse, para ficar mais fácil para a gente coloca aqui na caixinha de pergunta. Marcinha acabou de entrar, te mandou um oi, está acenando para você. Então, assim, quem ainda tiver pergunta, rapidinho, a gente já tem mais uns 10, 15 minutinhos aqui para encerrar, manda direto na caixinha para ficar mais fácil, tá? Estão felizes de poder te ver, Lucas? Isso também é uma outra coisa gostosa da gente saber, né? Eles estão sentindo a tua falta. A pergunta que eu vou te fazer agora, quem fez foi Lucy Indy. Se eu não estou enganada, eu acho... Lucy Indy. Se eu falei errado algum codinome aqui, gente, vocês me perdoem de verdade, tá? E a pergunta é, professor há quanto tempo? Não te conhecia, mas estou adorando saber que você também é mais um historiador. Há quanto tempo, Lucas, você é professor de história? Eu tenho 3 anos. É estudante de história, viu, Lucas? Estudante de história? Ela está no quarto período. Ai, que delícia. Eu me formei faz 3 anos, eu tenho 3 anos de experiência na docência. E é isso. Olha,
Aqui a Letícia Souza 982. Ela diz o seguinte: professor, a depressão é o mal do século? Ai, Lucas, como esse tema tá corrente, né? Ué, é um assunto muito pertinente, assim, porque dá para entender a depressão só. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo melhor. Antigamente, as pessoas se preocupavam muito em se ocupar. Então, era comum as pessoas trabalharem do nascer do sol ao pôr do sol, né? Hoje em dia, nós temos não só a habilidade na produção, né, que capacita a uma produção maior em menos tempo, como nós temos mais tempo livre. E o que fazer nesse tempo livre? Quando a gente não está com o celular na mão, quando a gente não está se distraindo, né? Porque é muito fácil a distração hoje em dia, está na palma da nossa mão. Então, a todo momento a gente está com um filme ali pronto para ser visto, a gente está com um jogo no celular, a gente está com as redes sociais, a gente pode conversar no bate-papo. E quando isso tudo... Você faz isso tudo durante o dia, não tem muito mais o que você fazer, como você vai preencher esse tempo livre seu? Que aí é o tempo que a sua cabeça não está concentrada em nada e você acaba se frustrando, né? Você acaba entrando no tédio. Eu acho que esse é o momento que a gente fica no tédio, que o tédio é comum, muito comum nos tempos atuais, porque a gente está tendo tempo para sentir tédio, né? Então, eu acho que o maior problema de hoje em dia é a gente saber lidar com esse sentimento, saber lidar com esse tédio, saber lidar com essa frustração de não ser produtivo em algumas horas. Sabe, Lucas, eu percebo muito, nós construímos uma série chamada Série Sentimentos, onde a gente fala sobre diversos sentimentos que atrapalham, especialmente a geração Z e a Y, as duas últimas, né? Onde eu falo sobre ansiedade, eu falo sobre toque, eu falo sobre depressão, pego os fatores históricos e transporto também para a realidade atual. E a gente tem estudado bastante sobre esse assunto para desenvolver melhor as pessoas. E uma das coisas que eu mais percebo realmente ela vem sendo o mal do século. Mas vem sendo o mal do século porque a gente acaba não sabendo lidar com... A gente faz uma guerra no único lugar que a gente não pode guerrear, que é a mente. A mente é o território mais sagrado do humano, é a máquina mais perfeita que o humano tem. No entanto, e nós nascemos perfeitos, o cérebro é perfeito quando a gente nasce. Mas o meio que a gente vive, as pessoas que a gente convive, os problemas que a gente enfrenta, faz com que a gente vá quebrando essa máquina e não fazendo a manutenção dela. O que é essa manutenção que a gente tem que fazer no cérebro sempre? É a higiene mental. Escolher melhor os nossos pensamentos. Saber lidar com os nossos pensamentos e dar para ele o valor real do presente. Quem a gente foi lá no passado constrói só 10% do que somos hoje. O nosso passado passou, não tem como corrigir aquilo mais. Você pode aproveitar as histórias boas ou ruins, vir para o presente e viver intensamente esse presente. O depressivo ele está sempre preso ao passado, as experiências negativas que ele trouxe. Ele arquivou isso errado no cérebro, não conserta esse arquivo e hoje ele penaliza a sua vida no presente pelo sentimento do passado. É muito triste, mas essa é a grande definição. Assim como o ansioso vive lá no futuro que ainda não chegou e não experimenta a real sensação do presente. E tudo isso acontece na onde a gente não devia adoecer, que é na mente, que é o território mais sagrado. Nós deveríamos ser, eu até uso o termo, mais limpinho. É como se a gente estivesse varrendo toda a casa, tirando todo o pó e deixássemos aquela sujeirinha onde ninguém vê. É isso que a gente não pode fazer. A mente é um território sagrado que você tem que saber cuidar sempre. A última se me permite que está aqui pra... Claro. Se me permite um adendo, Ana, Sim, eu adoro muito filosofia. E muitas vezes ela nos traz algumas respostas que nos ajudam a passar por alguns momentos, a trabalhar determinadas situações. Se eu pudesse citar o exemplo de um autor que eu gosto muito, que é o Schopenhauer, Claro. ele tem um ponto de vista muito peculiar quanto à vontade, porque ele dá um jeito de relacionar a vontade ao sofrimento,
Por quê? O que nos move no mundo empírico, né, é a vontade. Então a gente sente vontade e a gente se mexe, né, no mundo empírico para fazer as coisas. Então, ele vai dizer o seguinte, que quando a gente sente vontade e alcança rapidamente esse desejo rapidamente que é saciado, você vai perder o interesse por ele, porque você já tem posse daquilo. Então, rapidamente aquilo lá vai te levar à frustração, ou você vai projetar um outro desejo. Ou uma outra situação é quando você sente o desejo, mas você não alcança aquilo lá, e aquilo te faz sofrer. Então ele chega a uma conclusão simples, que o sofrimento pode ser o desejo. Dependendo do que a gente deseja, é o que pode nos levar ao sofrimento. Quando nós alcançamos aquilo fácil, e daí aquilo ou quando nós não conseguimos alcançar esse desejo e aquilo acaba sendo um sofrimento. Então, na opinião do Schopenhauer, a forma de você se livrar do sofrimento é castrando o desejo. O que eu acho é que a gente não precisa castrar o desejo de tudo, porque a gente vai ser uma pessoa apática na vida. Quem não sente desejo não faz nada, né? A gente vai ser uma planta, não tem como. Então, a gente tem que tomar cuidado com os nossos desejos. Não tem problema desejar, ter ambição, ok? Mas se frustrar diante alguma coisa que você não alcançou, também não é lógico. Você não há necessidade disso. Então, acho que a gente pode escolher os nossos desejos com muito cuidado e ser muito feliz com as escolhas deles. Eu dou um exemplo real assim, Lucas. Quando você é criança, você quer ser adolescente. E aí, então, você se torna adolescente, esse desejo já não te serve mais, porque agora você quer ser adulto. E aí você se torna adulto, esse desejo já não te serve mais, porque você quer fazer outras coisas que adulto faz. E quando você chega aos 40, você quer os 60 e assim vai. Então nós somos... Ou quando você não quer voltar a ser criança, né? Exatamente. E atingir os nossos desejos não significa frustração, pelo contrário, a gente passa pela felicidade de ter conquistado, por isso que fazer o que a gente é apaixonado é um dos alvos das tradições, que vocês aprendam a fazer aquilo que te apaixonam de verdade. Porque a todo momento você vai mudar a intensidade daquilo que te apaixona também, né? E isso é evoluir, isso é ir para o mundo real. É muito importante vocês conseguirem entender que quando você atinge um objetivo, você precisa de um outro, porque isso é a tua mola propulsora. É isso que vai fazer você dar o próximo passo. Ter sempre ali coisas novas para fazer. O ócio, existe sim o ócio criativo, a gente sabe, especialmente para quem trabalha com a escrita, mas o ócio no pensamento não pode existir. A gente tem que ter ali sempre um pensamento voltado para as coisas boas que a gente pode vir a fazer. Lucas, de perguntas acabaram, mas eu vi aqui que durante a nossa fala, me parece, eu só não me lembro o nome da pessoa, eu vou tentar reproduzir o que ela falou. Se eu perguntar errado, você manda na caixinha a pergunta para a gente poder encerrar. E foi mais ou menos assim. O senhor não está fazendo live no seu Instagram? Alguém quer saber por que você não faz live lá no seu Instagram, Lucas? Já estou te dando um outro segmento de vida. Ó. Não, na verdade essa foi a minha primeira experiência numa live. Eu ainda não havia experimentado esse formato. Quem sabe a gente possa realizar não sei uma aula, mas um assunto legal, interessante, pertinente, que a gente pode desconstruir e construir novamente. Não sei, eu acho que a gente pode pensar numa coisa aí para discutir sim, fazer alguma coisa nesse formato. Eu posso até ver se eu consigo trabalhar com imagens, com outros parâmetros didáticos, quem sabe não sai alguma coisa legal. E o Lucas é super aberto a isso, gente. Então, cutuca ele lá que vai funcionar assim. Gente, primeiro assim, Lucas, obrigado. O História de Sonhos só ganhou com a sua presença. Tem sido muito divertido e prazeroso para mim poder trazer pessoas para conversar com os nossos alunos, para que a gente possa somar no conhecimento a transformação dessas pessoas. Fico muito orgulhosa quando olho para você e vejo nessa live eu pude mostrar para as outras pessoas uma coisa que eu já sabia, que é o quanto os teus alunos te amam, o quanto você é um professor que impacta para o positivo na vida deles. Foi um grande privilégio. Essa é a primeira de muitas, como eu te falei, né?
qualquer hora, as tradições te pedem em casamento, porque em namoro a gente já te pediu, já faz 1 ano e meio que a gente vem observando você e querendo você mais próximo da gente aqui, porque sabemos que o seu valor pode acrescentar e transformar muito mais pessoas ainda. Então, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Essas foram as minhas considerações finais. E as suas? Ana, eu que agradeço. Para mim foi uma experiência imensurável. Eu adorei. Eu confesso que estava um pouco nervoso também. Aquele papo de aceitação e tudo mais que eu falei no começo. E eu confesso que eu fiquei muito à vontade durante a entrevista. Aquela ansiedade, porque eu passei o dia ansioso. Eu passei o dia pensando no que eu poderia, no que eu não poderia falar, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, eu me senti super à vontade, fui muito espontâneo. Eu acho que me enriqueceu muito essa experiência, fez eu até perder o medo desse formato de áudio e vídeo, de recurso didático, né? Quem sabe a gente não planejou alguma coisa. O bloqueio do Lucas. Para mim foi muito gratificante. Eu agradeço a presença de todos os alunos que puderam dar uma passadinha aqui. Eu não pude acompanhar todos os comentários, mas eu ouvi sim ali alguns amigos meus, alguns alunos que eu consegui reconhecer, me parabenizando, me incentivando. Muito obrigado aí a todos que puderam dedicar 1 minutinho do seu tempo, dar uma passadinha aqui. Conheçam um pouco mais sobre o projeto da Ana, História de Sonhos, que ela faz um trabalho sensacional, incrível de verdade. Ela toca no coração de várias pessoas ao redor do mundo. Então, para mim, que está sendo a grande satisfação. Eu agradeço muito pela oportunidade, pelo espaço. Um dia eu ouvi de uma pessoa chamada Rui Loureiro, a qual ele é o mentor do História de Sonhos. É através do que eu aprendi com o Rui Loureiro lá de Portugal, do projeto Sonhadorismo, que eu desenvolvo História de Sonhos aqui no Brasil. Nós só temos 2 professoras, Lucas, que fazem o que eu faço aqui no Brasil. Eu aqui no estado de São Paulo e a professora Isa, no formato um pouquinho diferente, lá no Belém do Pará. E até o Rui está participando da campanha do Outubro Rosa. Quem quiser entender um pouco mais sobre isso, é só ir lá para o canal do YouTube. Ele está em um dos nossos vídeos. Foi um privilégio para a gente também poder trazer ele para falar com os nossos alunos em loco. E ele me disse uma coisa, que eu não esqueço e que eu vou carregar para sempre. Que é mais ou menos assim, a frase não é dele. Mas 5 pessoas realmente podem mudar o mundo. E aí eu traduzi a frase dele, clonando o que não era dele, dizendo o seguinte: realmente, os professores, quando querem, podem mudar o mundo. Porque ser professor é acolher o aluno, entender que ele tem uma história e proporcionar para ele a melhor forma de aprendizado. Então, eu só tenho a agradecer quando eu encontro professores que fazem esse tipo de ações. E você é um desses professores que faz esse tipo de ação, tão jovem, poderia ter escolhido tantas outras profissões, uma vez que ser professor não é mais moda, ser professor não é status, ser professor muitas vezes nem é reconhecido. E você poderia estar aí brilhando em várias outras carreiras, porque eu sei que você tem aptidão para isso, mas você preferiu defender esses alunos e ser professor deles. É por isso que eles te amam tanto. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo. E eu encerro essa live da seguinte forma: quando você não empreende o seu sonho, você é extremamente mal pago para realizar os sonhos dos outros. É por isso que fazer o que te apaixona tem que ser a sua realidade. Um beijo, gente. Até a próxima. Semana que vem tem mais, hein? Até lá. Tchau, galera. Muito obrigado pelo espaço. Até mais. Obrigada, Lucas. Obrigado, Ana. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um beijo pra você e tchau!